Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1201. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo: Remo e Cuiabá pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Remo a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Terceiro jogo: Ituano e Retro Brasil pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Retro Brasil nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo: Náutico e Floresta pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Floresta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo: Ferroviário e Souza pelo Brasileirão Série D. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviário a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Souza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sexto jogo: Avaí e Paysandu pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sétimo jogo: Confiança e ABC pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Confiança a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o ABC nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Oitavo jogo: CSA e Caxias pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Caxias nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo: Amazonas e Atlético Paranaense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Amazonas a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo: Ferroviária e Vila Nova pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviária a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. 11º jogo: Anápolis e Itabaiana pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Anápolis a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Itabaiana nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo: Londrina e Guarani pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 13º jogo: Ipiranga e Maringá pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ipiranga a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Maringá nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 14º jogo: Brusque e Figueirense pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Figueirense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.